Imagina você ser uma criança lá pros anos 2000 que usa muito computador. E como uma criança você precisa aprender, então sua família faz você usar um site educativo. Imagina você mexer todo dia nisso. Você não entende muito bem o que está acontecendo, mas você só se diverte e continua. Só que por acaso, depois de anos, você simplesmente esquece desse site, como se sua memória foi apagada ou corrompida. Você era muito pequeno e tinha coisas muito mais marcantes que ficaram na sua memória, mas ainda assim, ainda tinha algo lá. Ainda tinha um resquício dessa lembrança sobrando, talvez bem distorcida e confusa, mas ela ainda existe. Então, por acaso no futuro, você simplesmente lembra e resolve investigar. Duende, o site da criança. O site que marcou minha infância, que foi perdido por muito tempo. Mas o que é o site do Duende? Esse é um site educativo criado nos anos 90 para tentar educar crianças da faixa etária de 1 a 4 anos, usando diversos artifícios como jogos simples e bobos. Tem uma parte onde você pode ler quadrinhos e até partes inteiras com textos explicando assuntos como educação ambiental e geralmente esse monte de coisa chata que uma criança não se interessaria normalmente. Mas por algum motivo eu me interessei, porque depois de um tempo, esse site que até uns anos era só um passatempo antigo, se tornou uma relíquia de um passado que eu adoraria voltar, porque ele simplesmente caiu sem nenhum motivo, o que trouxe toda a minha atenção para ele, me fazendo enxergar com outros olhos para poder investigar tudo a respeito desse site misterioso, sem saber que no futuro tudo seria apagado e destruído. O site era feito em Flash, e o Flash seria descontinuado. Isso significa que o site iria morrer pra sempre sem nada pra mostrar que um dia ele existiu. Então fiz questão de tentar gravar um vídeo pra documentá-lo e fazer com que ele não seja esquecido. E eu consegui, mas esses caras aqui foram bem mais longe que isso. Essa é a história da busca pra salvar o site perdido da minha infância. Dia 12 de janeiro de 2021, eu postei o vídeo O Bizarro Site Brasileiro que foi perdido. No final, eu e meu amigo PNWM conseguimos gravar vídeos mostrando absolutamente tudo do site. E até conseguimos falar com uma das pessoas que trabalharam lá, Fernando Prieto. Mas infelizmente ele nos disse que não tinha como trazer o site de volta. Os arquivos de flash do site eram uma versão muito antiga do Flash. E mesmo assim ele não tinha contato com os donos e nem lembrava os nomes. Porém, mesmo com isso, um vídeo de 1 hora não é o suficiente. Na verdade, é até meio chato. O ideal é que as pessoas possam usar o site de novo. E claro, ainda tem muitas pontas soltas nessa história e muita coisa para ser descoberta. Então, eles cagaram pro que o Fernando falou e fizeram isso acontecer. Primeiramente, meu amigo PNWM, que tinha me ajudado no vídeo, me deu a ideia de criar um servidor no Discord pro site do Duende. E bom, eu caguei pro servidor, tava trabalhando em outros vídeos, mas nesse meio tempo os usuários Pessoa, Retori e o próprio PNWM se juntaram para descobrir o contato de mais pessoas que trabalharam no site do Duende, para assim descobrir mais informações. No último vídeo o PNWM tinha conseguido o contato de Fernando Pietro, mas tinha mais gente que trabalhou lá, incluindo o Haroldo Guimarães, o homem responsável pelas ilustrações do site. Dando um pouco de contexto, o Haroldo tem uma história de vida incrível. Na sua biografia, ele conta que trabalhou nos estúdios Maurício de Souza, conseguiu uma bolsa de estudos para estudar no renomado Instituto de Arte da Califórnia, vulgo Cal Arts, que é uma escola de artes americana conhecida por ser a primeira e por ser cofundada por Walt Disney. Depois de se graduar em 1987, ele fez alguns trabalhos aqui e ali, trabalhou até na Disney participando de longas-metragens famosos como A Pequena Sereia de 1998. Mas as coisas começaram a ficar interessantes quando ele volta para o Brasil em 1989 e funda a HGN Produtoras, uma produtora especializada em animações 2D e 3D que até fez parcerias com a Disney, participando de filmes famosos como A Princesa e o Sapo de 2007. Mas é aí que tá. Existe um site dessa produtora, e no site temos algumas informações interessantes, incluindo o contato do Haroldo. Conversando com ele, o Haroldo disse que o nome de um dos donos é René Stahl, que já faleceu. Eles fizeram esse trabalho em 1995, e os direitos agora estão com os filhos dos donos. Após falar isso, ele nunca mais respondeu o PNWM, e é meio vago, mas já é uma coisa. Depois eles conseguiram mais informações sobre os donos. No site do Duende, uma das coisas que eu não prestei atenção nos créditos do site é que tem o nome de uma empresa, Unity. Não é Engine, outra Unity.
O PNWM deu uma investigada nessa empresa e hoje ela é uma loja de doces que atua em São Paulo como Unity Brindes. O usuário Obama tentou ligar para a Unity, mas sem sucesso. A chamada sempre caía, mas o PNWM descobriu outro nome, Alfredo Stahl, um dos sócio-administradores. Entrando em contato com ele, o PNWM ligou para perguntar sobre algumas informações que ainda estavam sem respostas, e essa foi a chamada. Por que vocês fizeram o site? Porque sim. Tá. E como surgiram as ideias do site? Foi um criador que desenvolveu as ideias. Beleza. E porque eu acho que essa pergunta vocês não sabem, né? Por que a página caiu? Por que a página caiu? Isso. Porque a gente não tinha visita suficiente, a gente decidiu derrubar a página. Bom, talvez as respostas não sejam tão incríveis assim, e esse foi o máximo de informação que eles conseguiram. A psicóloga Miriam Stahl, que participou na produção, nunca foi encontrada, mas provavelmente ela faz parte da família dos donos, visto que eles têm o mesmo sobrenome. Na verdade, pesquisando, a gente descobriu que Stahl é um sobrenome em alemão. E isso explica os textos em alemão que tinham numa parte do site. Provavelmente aquilo foi só um teste e eles esqueceram de trocar. Talvez o site do Duende seja um projeto dessa família Stahl, mas tanto faz isso, porque você não vai acreditar na descoberta que eles conseguiram fazer. O usuário Sr. Vrax descobriu que o site era encriptado. Isso significa que o código está protegido. Então ele chamou outro cara, um amigo chamado de Thales André, que entende dessas coisas. Mexendo no código-fonte da página no Wayback Machine, o Thales encontrou algo bem interessante. Meus amigos, acredite se quiser, mas o site do Duende não é o único site. No código-fonte foi encontrado links de outros sites vinculados ao site do Duende, como o papainoel.com.br. E por incrível que pareça, esse site não caiu. Ele ainda funciona sem precisar do Wayback Machine, usando o emulador Ruffle. Dentro desse site é encontrado mais minigames e coisas relacionadas ao Natal. Você pode escrever uma carta pro Papai Noel, decorar uma árvore de Natal, explorar uma vila, conhecer a história do Papai Noel, pintar desenhos. O Papai Noel até tem uma dublagem. Feliz Natal a todos! Não se sabe quem é o homem responsável pela voz do Papai Noel porque não tem os créditos. Mas na página inicial tem um link para o próprio site do Duende e para o site da Mamãe Coruja. Clicando nesse site você é redirecionado para o convite para entrar em um grupo do WhatsApp golpista que te mostra como ser rico. Não exatamente o que a gente queria, não é mesmo? Mas colocando o site do Papai Noel no Wayback Machine, a gente pode ver que era para redirecionar para o site da Coruja. E por algum motivo o link foi alterado no futuro para um grupo no WhatsApp. O site da Coruja parece um site de conselhos e dicas para os pais aprenderem a cuidar dos filhos. Mas aí ainda tem outro site, o do Coelho da Páscoa. Nesse site você pode enviar uma carta pro coelho, pode responder quizzes sobre frutas e legumes, pintar um desenho do ovo de Páscoa, jogar um minigame onde você deve coletar ovos de Páscoa que caem das árvores e muito mais. É um buraco de minhoca com diversos sites relacionados a festividades. E por enquanto só são esses. Nenhum deles consegue chegar no nível de quantidade de conteúdo do Duende. E por algum motivo, todos eles vão se linkando uns para os outros, menos o site do Duende. O que é bem estranho. Parece que os criadores querem esconder esses outros sites do público. E não se sabe ao certo o porquê disso, ou quando os outros sites foram criados. Se foram ao mesmo tempo, ou se foi depois do sucesso do site do Duende. Se é que ele fez sucesso. Um verdadeiro mistério. Mas o código-fonte da página não nos deu acesso somente a esses sites. Aqui também tem diversos arquivos .swf, que guarda as animações, programação e informações do site, e são cruciais para poder trazer o site de volta. O primeiro passo do Thales foi baixar cada um dos arquivos de cada página. E bom, é aí onde chega o problema. Quando você clicava em um botão, ao invés dele abrir o arquivo SWF, ele abriu uma página da web no Internet Explorer. E para resolver isso é simples, é só o Thales modificar o código dentro do arquivo. O problema é que o leitor de flash não reconhecia o arquivo .swf. Lembra na conversa quando o Pietro falou que os arquivos de flash eram antigos demais e quando o Haroldo falou que esse projeto foi feito em 1995? Pois é, meus amigos,
era verdade. As versões atuais do Adobe Flash reconhecem os arquivos .swf com a linguagem ActionScript 3.0, mas como os arquivos de Flash do site do Duende eram muito antigos, eles foram escritos na linguagem ActionScript 1.0 e o Adobe Flash não reconhecia. E não só isso, o código ainda estava protegido pelos donos, então aparecia essa mensagem. Porém, ainda existe uma solução para isso tudo. Com um programa chamado de SWF Descompiler, o Thales converteu os arquivos de SWF para .fla, assim conseguindo abrir no programa e quebrar a proteção para finalmente poder editar os códigos. Mexendo na programação, o Thales pôde modificar o que cada botão fazia para corrigir o erro, e depois era só salvar os arquivos como .swf de novo e exportar como executável .exe. Mas cara, é muito mais que isso. No vídeo passado eu mostrei algumas partes do site que não estavam funcionando corretamente. Não se sabe se foi um erro dos criadores, ou se aconteceu por causa do emulador, ou talvez o Wayback Machine não conseguiu salvar alguns arquivos específicos. Mas agora com o código aberto, o Thales conseguiu refazer todas essas partes que estavam bugadas, modificando um pouco do código. Meus amigos, os caras não só conseguiram trazer o site de volta, mas além disso, conseguiram corrigir os erros que atrapalhavam na utilização e deixavam algumas partes completamente inúteis. Antes o site poderia ser acessado por um arquivo .exe, mas agora o Thales transformou isso num site que você pode acessar agora. O site foi completamente refeito. Eu não quero receber crédito por nada, eu não tenho nenhum envolvimento com o que os caras fizeram. Eu estou apenas documentando toda a investigação, desde a galera que foi atrás dos donos para poder responder as perguntas, seja a descoberta dos outros sites, ou como refizeram o site do Duende. E eu realmente fico feliz por um vídeo meu resolvendo algo tão pessoal ter chegado nessa proporção, ao ponto de inspirar pessoas a fazerem isso e tentar salvar o site. Agora o site do Duende pode ser acessado com esse link, que está ao ar sem nenhum fim lucrativo. Você também pode baixar o emulador para Windows no site e deixa o like, adeus.